Então, saudamos os nossos irmãos mais uma vez, com um excelente bom dia. Hoje, dia 7 de março de 2021. Esse tempo aqui na região dos Lagos, um pouco chuvosa. Em outras cidades aí a gente tem notícia de muita chuva. E aí a gente agradece, né, a Deus por essa bênção, mas, sobretudo, aí a gente fica no pensamento aqui dos nossos irmãos aí que sofrem também um pouquinho, né, com esse excesso de chuva, né? Então, vamos nos preparando aqui para dar início ao nosso estudo, continuidade do capítulo 19, esse tema maravilhoso, né, que é a fé, esse combustível aí que alimenta nossas almas. Vamos pedir ao companheiro Evaldo para fazer a leitura inicial aí da nossa mensagem, para a gente ir se ambientalizando, né, nos tranquilizando, para que a gente seja inspirado aí pela espiritualidade amiga. Logo em seguida, realizarei a prece. Eu vou compartilhar na tela aqui a mensagem, e aí o companheiro Evaldo pode ler, por favor. Está me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Evaldo, querido irmão, Sim. muito obrigado mais uma vez aí pela seleção dessa mensagem. Você nos fez com muito carinho. Quando você estiver pronto, pode iniciar a leitura, por favor. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Sandra? Estamos sim, seu Evaldo. Do livro Evaldo, eu não estou te ouvindo. Alguém ouve o Evaldo? Sim, acho que eu estou ouvindo ele normalmente. Bem. Ô, Sandro, eu vou lá para o quarto onde está a internet. Oi, Evaldo? Tá me ouvindo? Ele não. Vocês conseguem ouvir o Evaldo? Eu estou ouvindo o seu Evaldo normalmente. Estou ouvindo normalmente. Eu também estou ouvindo. Está me ouvindo. ouvindo agora? Estamos ouvindo, seu Evaldo. Nós estamos ouvindo o senhor. Então, eu vou dar continuidade. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Objetivo da Fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutre-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação, a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras,
nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é sua libertadora a conduzir para cima. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Evaldo, pela leitura. Então, meus irmãos, vamos realizar a nossa prece inicial, elevando as nossas mentes e coração ao alto, a Deus, nosso Pai Celestial, a espiritualidade amiga, a Jesus, nosso companheiro de todas as horas, nosso mestre, guia, e rogar a Ele que nos inspire, nos intua entendimento em relação a esta lição que iremos estudar no dia de hoje, pedindo que o amor do Mestre Jesus alcance aos corações e mentes daqueles companheiros que neste momento encontram-se solitários, sozinhos, sentindo-se desamparados, que eles sejam abraçados pelos benfeitores espirituais e que renovem assim o bom ânimo, a alegria de viver. Quanto a nós, mantenhamos a sintonia, a harmonia, estejamos abertos para aprender um pouco mais desta doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que tanto nos esclarece e nos ilumina. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, vamos que vamos. Bom, não tive a oportunidade de participar do estudo na semana passada, mas a companheira Mônica me passou aqui o roteiro de hoje. Hoje, a nossa companheira Indaiá realizará o texto, né, a leitura do texto, e logo em seguida a Lucy nos trará as primeiras reflexões. É isso? Isso mesmo. Então, tá bom. É isso. Beleza. Posso começar? Pode sim, minha irmã. O Beto, ele tentou aqui, não sei se vocês perceberam, ele tentou, né, entrar aqui, mas não conseguiu, deve estar com algum problema de internet lá, mas vamos ficar atento aqui. Se ele aparecer aqui, a gente aceita aqui a entrada dele aqui. Bianca está chegando. Então, saudamos a todos novamente. Passo a palavra para a Indaiá fazer a leitura aí do item de hoje. Tá bom. Então, bom dia a todos, mais uma vez, né? A leitura de hoje é do capítulo do livro Evangelho, que é do nosso estudo, do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, é intitulado, o título, né? E o subtítulo que vai ser As Instruções dos Espíritos, que é o item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são colorados da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício
que sobre ela construídes. Levantai, consequentemente, este edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé é sincera e empolgante, a fé sincera é empolgante e contagia. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incutir nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Foi só o item 11, Sandro, que a Mônica mandou que eu lesse. Tá bom. Gratidão, minha querida, pela leitura, pela ajuda, tá? Muito bom. Saudamos aos nossos companheiros que chegaram agora na sala e passamos a palavra agora para a companheira Lucy, que falará um pouquinho aí sobre o item. Lucy, muito bom dia, gratidão aí pelo seu auxílio, fique à vontade. Seu áudio está fechado. Seu microfone está fechado. Obrigada, Bianca. Vou começar de novo, então. Nesse capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, nós vamos estudar o item 19, a fé, mãe da esperança e da caridade. Nós vamos iniciar esse estudo de hoje pelo parágrafo de baixo, onde José, o Espírito Protetor, ele enfatiza a importância da fé raciocinada. Considerando que a fé é um sentimento inato que nos traz na confiança de nossas próprias, que nos traz a confiança das nossas próprias forças. Como o Evaldo leu para nós, a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. E a fé verdadeira, ela vem pela compreensão do que se crê. E o estudo é uma das ferramentas que nos permite ter essa compreensão. Como vimos anteriormente, nos outros estudos que nós fizemos, Kardec nos afirma que fé inabalável só o é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E Emmanuel ainda nos diz sobre a fé raciocinada. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. É uma luz
que se acende em nosso coração. Eu compreendo. Então, eu não tenho fé apenas porque eu ouvi dizer, porque eu li em algum lugar, porque alguém me falou, porque uma música cantou para mim. Eu fui, raciocinei, e aí eu não vou mais dizer eu creio, mas eu vou dizer eu sei porque creio. E José nos alerta ainda: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditar nelas. Eu acho que a gente nunca pensa, nunca se para pensar por que eu creio em Deus, mas que a gente seja capaz de sempre fazer um esforço de entender que esse amor não é assim de uma coisa que me disseram, mas sim de todas aquelas experiências que eu vou passando que me faz acreditar nesse Deus de amor e de misericórdia. Ao contrário, a fé cega é aquela que nada examina, aceitando o falso como verdadeiro, e se choca com a realidade e a razão. E por séculos, essa fé cega, ela alimentou o fanatismo e a intolerância religiosa. E o José, nesse parágrafo, ele nos fala muito de exemplificar a fé, ser de exemplo para a fé, na ideia de que seja sempre a fé raciocinada. Ele nos coloca que nós possamos exemplificar e conseguir passar para as pessoas à nossa volta a importância dessa fé, mas dessa fé alicerçada em bons argumentos, alicerçada naquilo que se pode acreditar. Bom, e aí agora nós vamos mudar. Eu vou passar para o primeiro parágrafo, em que a gente lê assim: a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Aí eu pensei na gente falar, então, alguma dessas virtudes que essa fé nos faz, né? Então, o amor a Deus. Eu, quando tenho fé, eu estou alicerçada para amar a Deus. E Hamed, em seu livro Um Modo de Entender, ele fala assim: a fé verdadeira é aquela que vibra no coração das criaturas que acreditam que Deus tudo vê e tudo provê. Compreendem que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então, ter fé é aceitar a dor e a dificuldade em nossas vidas como pedido de renovação, compreender que os desígnios de Deus são insondáveis e que esse é o meu momento. Então, muitas vezes eu peço, eu tenho fé, mas aí não me vem exatamente o que eu queria. Mas aí eu vou me lembrar que é aquela que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Esse é o meu momento de que aquela é a minha hora daquele sofrimento, mas eu tenho fé em Deus, eu continuo tendo fé, sabendo que Ele é misericordioso e que é realmente o melhor para mim. Emmanuel ainda nos diz: ter fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus. A certeza do amor de Deus nos vai fortalecer nos momentos difíceis. Então, quando eu acredito em Deus, essa fé me permite que isso se fortaleça. Bezerra de Menezes, ele tem uma mensagem bem curtinha que eu gosto tanto que eu até coloquei num dos meus vídeos, que diz o seguinte: por um minuto apenas, só por um minuto, pensemos que Deus pode modificar a nossa vida agora mesmo, se a nossa fé for inabalável. Bezerra de Menezes nos traz isso. Então,
A fé em Deus e no futuro vai despertar o desenvolvimento de bons sentimentos, sentimentos esses que já são inatos na nossa essência espiritual. Mas a minha fé, ele vai despertar esses bons sentimentos. E agora vamos ver perdão. Quando eu oro com muita fé por alguém que tem problemas comigo, que não se entende muito bem, que tem dificuldade comigo, quando eu oro com fé e vou desejar a ele tudo de bom, nesse momento eu estou exercitando perdão. Eu estou exercitando perdão porque eu estou orando com fé por ele, desejando tudo de bom. A fé me permite isso. Mas ela me permite também, ela me ajuda em relação à gratidão. Quem tem fé vivencia a gratidão. Ter fé em Deus significa ter gratidão, ser grato por tudo que ele nos oferece a cada dia. E, na verdade, a gratidão é uma coisa que ela começa meio pequenininha, assim. Eu, quando era mais nova, jovem e tal, eu sabia que eu tinha que orar para Deus. Mas eu dizia, obrigada pelo céu, obrigada pelos pássaros, obrigada. Mas eu não tinha fé e não sentia dentro de mim essa gratidão que ela parece que cresce, né? Ela parece que cresce. E assim, reconhecendo o amor de Deus, eu tenho fé. A fé é uma via de dois direitos. Ela, tanto eu sendo grata, eu vou tendo mais fé, e a fé faz com que eu aumente essa minha gratidão. Então, a gratidão é um sentimento que exercemos, vai crescendo, faz entender a grandeza de Deus e as maravilhas do universo à nossa volta. Eu sou grato a Deus, eu tenho fé em Deus, mas eu consigo olhar melhor o universo à nossa volta. Então, agora vamos para a nossa esperança e caridade. A esperança e a caridade, diz lá o nosso José, são corolários da fé e formam com ela uma trindade inseparável. É como se elas fossem virtudes entrelaçadas: fé, esperança e caridade. Então, esperança. A esperança, ela tem a ver com a fé, porque nós esperamos que aconteça o que a gente acredita e queremos ver e sentir o que a gente espera. Então, ela tem muito a ver com esperança. O Mário Cortella, não sei se vocês conhecem, já leram alguma coisa sobre ele? Ele é um educador e filósofo, e ele tem um livro que se chama Educação e Esperança. Nesse livro, ele nos diz que existem algumas pessoas que têm a esperança do verbo esperar. Elas esperam que, com uma fé acomodada, elas ficam aguardando que Deus, que Jesus, traga a solução dos seus problemas. E passam a vida esperançosas. Eu não sei o que Deus reserva para mim. Eu estou aguardando que a minha vida vai melhorar, porque Deus é Pai, Ele é misericordioso, então Ele vai prover para mim. São pessoas que aguardam as soluções que caiam, como eles dizem, do céu. Passam a vida inteira deles esperançosos. Eles têm fé, com muita esperança, de que as coisas vão acontecer como um presente. Mas o Mário Cortella nos fala também, e eu achei muito interessante, da esperança do verbo esperançar. Esperançar é esperança em ação, é ir atrás, é não desistir. Esperançar vai nos fazer buscar o que é viável, não nos conformarmos com o que está acontecendo.
eu tenho fé, mas eu vou atrás. Se a gente olhar em nossa volta, Deus cria incessantemente, a natureza é dinâmica, ou tudo acontece, você cai uma sementinha que você nem percebeu, e aquela sementinha imediatamente vai virar uma planta, e a gente nem percebe, porque a natureza está eternamente em ebulição. E o mundo vibra energia. E esse esperançar, que faz parte da nossa fé, que é o companheiro da nossa fé, que nos fará crescer. E a fé na realização de algo mobiliza a vontade de querer e direciona as energias em favor dessa realização. Então, essa fé, ela vai mexer com a minha vontade. Vontade que às vezes eu não uso. Eu não tenho tempo de fazer isso. A vontade que eu, às vezes, não tiro de dentro de mim e deixo de realizar um monte de coisas, deixo de ajudar o meu próximo, porque eu não fui capaz de usar a minha vontade. Mas quando a gente tem fé, essa fé vai mobilizar a nossa vontade de querer. Falando sobre caridade, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta aos nossos benfeitores: qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? Nós já ouvimos isso um monte de vezes, né? E ele diz que ao BIP, eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos irmãos e o perdão das ofensas. Então, nós temos várias formas de praticarmos a caridade. Amar ao próximo é fazer a ele todo o bem que nos seja possível. E eu tenho várias formas de fazer esse bem. Eu posso fazer através de doações, que agora, nesse momento, está muito importante, porque pessoas estão desempregadas, a situação econômica está difícil, então é muito importante a minha doação. Mas eu não tenho como fazer essa doação, mas eu posso ter uma caridade ajudando a pessoa doente, aprendendo a ouvir, consolando. Eu posso orar, tenho muitas formas de fazer a caridade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, ele nos diz que a caridade é o amor em movimento. Então, a caridade, ela é dinâmica. A caridade, ela aparece em várias formas. Deus nos oferece essas oportunidades de nós praticarmos a caridade e nós, muitas vezes, a nossa vontade não é tão forte que nos faça entender e aceitar essa oportunidade. E o Tiago também nos diz que a fé sem obras é morta. A gente não pode esquecer que a fé sem obras é morta, né? Então, meus irmãos, a fé, aliada à esperança e à caridade, será a alavanca que nos permitirá colaborarmos para um mundo novo, ao construirmos em cada um de nós um homem novo. Entrelaçando fé, esperança, caridade, nós vamos fazer um homem novo. E como diz aquela música que a gente canta, a paz do mundo começa em mim. Então, eu vou mudar esse mundo novo, porque eu vou fazer um homem novo. Encerrando, então, eu vou contar para vocês uma história que eu gosto muito, porque eu gosto muito de Amélia Rodrigues. Eu acho que ela é uma poetisa que escreve em prosa. E ela tem uma sensibilidade de fazer uma teia em cada um dos contos que ela nos traz, né? Então, no seu livro Pelos Caminhos de Jesus, ela nos conta o seguinte: que Jesus estava na cruz quando se aproximaram dele 3 vultos. O primeiro disse assim: Senhor, eu procurei guarida nos corações daqueles
atraídos pela tua palavra. Eu convoquei servidores para o trabalho da fraternidade. Mas quando Simão Pedro negou te conhecer, eu percebi que fracassei e quero te seguir. Eu sou a fé. O segundo vulto disse: vi muitos à beira do desespero e da saudade, mas graças à tua palavra fiz que esperassem dias melhores, mas seguindo Judas, percebi seus pensamentos, não consegui evitar o seu ato. Assim, Senhor, eu desisto e vou te acompanhar. Eu sou a esperança. E o terceiro vulto lhe disse: as multidões esfomeadas por meu intermédio e por tuas ordens receberam pães e peixes. Mas devido ao abandono em que te relegaram nesse momento, eu também, Senhor, fracassei, eu sou a caridade. E Jesus, então, parou, suplicou e disse: perdoai-os, Pai. Esses homens, eles não sabem o que fazem. Porém, naquele instante chegou um ser luminoso e disse: eu sou o anjo da misericórdia que o Pai te enviou. Senhor, o que desejas que eu faça? E Jesus então lhe disse: fica no mundo, levando contigo a fé, a esperança e a caridade, para que os homens tenham as suas dores e as suas penas melhoradas sob o meu amor. Então, quando o sofrimento chega aos corações, as guerras tiram a vida das pessoas indefesas, as doenças amarguram as pessoas, como está acontecendo agora nessa pandemia, o anjo da misericórdia envolve as criaturas, deixando a chama da fé que reanima, a esperança que renova e a caridade que sustenta, em nome do amor de Jesus Cristo. Então, se imaginava que com a ida de Jesus, que nós não teríamos mais fé, esperança e caridade, a misericórdia de Jesus está conosco, a misericórdia do nosso Pai, e nos chega nos momentos aflitos. Gente, era isso que eu tinha para dizer, tem muita gente aí querendo falar, né? Muito obrigada. Ô, Luci, nós que lhe agradecemos, tá? Suas reflexões aí, seus apontamentos, muito bom, essas informações que você trouxe, né? Até a partir de outras obras, muito bom mesmo, e fecha brilhantemente aí com essas palavras aí de Amélia Rodrigues, né? A quem a gente deve muita gratidão também, né? Por toda informação, todo o conhecimento que ela nos passa, muito lindo mesmo, a forma de ela abordar esses temas aí. Sinto também que tem muitos amigos aí que gostariam de falar, por isso que eu vou fazer só um breve comentário aqui de uma coisa que eu achei interessante no texto, é nesse terceiro parágrafo, quando o irmão José fala aqui da inspiração divina, né, que ele fala: a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Aí eu fiquei refletindo aqui e entendo o seguinte, que a fé, eu arrisco a dizer que é a primeira, assim, manifestação, né, de reconhecimento dos homens para com Deus, né, da tua grandeza, né, do teu poder, do teu amor infinito, né? Porque o indivíduo que tem fé, né, o espírito que já tem fé, ele demonstra através, né, da convicção, da confiança, né, da crença, dessa certeza de que há algo, uma energia superior, né, um ser superior de infinito amor que vai lhe conduzir. Então, essa manifestação de fé é o início de tudo, né? Porque sem a fé seria impossível a gente ter essa consciência plena de quanto Deus é maravilhoso, né? De quanto Ele é capaz de fazer a nossa vida acontecer. Então, eu achei muito interessante essa parte aqui, que ele fala que a fé desperta todos os nobres, né? Todos os instintos nobres, que é tudo isso que você falou, Luci, que é a compreensão, é o perdão, é a caridade, como compreendia Jesus, tão bem explicado por Kardec e a espiritualidade amiga, né? Que é o famoso BIP, né? Bondade, indulgência, perdão.
Então, a parte do texto assim que eu achei mais interessante foi essa. Muito obrigado mais uma vez. Beto, meu amigo, muito bom dia. Que bom que você conseguiu conectar. Boa tarde. Mas eu percebi que você não perdeu nada. Eu estava aqui acompanhando você, você acessou primeiramente com o celular, agora com o computador. Teve jeito. Então, ainda bem que você não perdeu nada. Você não perdeu a mensagem, não perdeu a prece, não perdeu essa exposição maravilhosa aí da Lucy. Eu realmente me enrolei aqui, mas problema da internet também, e não consegui acessar pelo computador e fiquei naquela teimosia. Aí entrei pelo celular, né? Exercício da fé. Para ficar ouvindo, porque a minha assessora hoje não está em casa. E quando a minha assessora não está em casa, quando dá um problema, é difícil eu resolver. Mas que bom que você exercitou a fé e conseguiu. Foi. Eu estava pensando nisso agora. Você tem alguma coisa para comentar aí, meu amigo? Bom dia a todos. Paulo, eu estou olhando aí algumas... Estou sentindo o brilho em alguns olhos, né? Bem que tem poucos que estão realmente aí na tela. Mas estou sentindo alguns brilhos aí do Joubert, da Cecília, né? Da Bianca, não sei, da Aparecida. Estou sentindo alguns brilhos da Dagmar, e alguém querendo dizer alguma coisa, né? Então, a gente abriria aí, né? Eu estou lendo aqui o pensamento do Joubert, e que alguém gostaria de antecipar, de dar uma... Né? Nós poderíamos fazer esse exercício aí e ouvir um pouco da reflexão dos irmãos que quiserem. Ok? Não sei se você concorda, porque você é o meu patrão. Concordo, sim, meu amigo. Você é o coordenador da tarefa, eu sou apenas o piloto aqui da live. Tá bom, é tanta humildade. Posso fazer uma reflexão? Bem, eu vou falar alguma coisa pessoal, né? Um ponto importante da questão da fé, que às vezes a gente tem até por experiências interiores e caminhadas, né? A gente tem aquela nossa fé interna, mas a fé do eu sei, né? A fé raciocinada é extremamente importante, porque, por exemplo, eu venho de outra religião, né? E era uma religião que tinha fé, mas eu não tinha o eu sei. Então, às vezes, você entra em conflito com determinadas questões, realidades, né, que você não entende, você não consegue fazer uma leitura em relação a ela, uma reflexão. E muitas vezes isso fica um processo muito interno que interfere muitas vezes nessa relação, né, relação com a fé, relação com Deus e tudo mais. Então, estar aqui, ter oportunidade de estar estudando essa doutrina, adquirindo esse eu sei, a dimensão que isso vai da fé, ela muda completamente, né? E aí você consegue realmente se relacionar com essa realidade, com todas essas expiações que a gente passa e tudo mais, de uma forma realmente raciocinada, né? Usando o tempo todo a razão, entendendo os movimentos e crescendo. Aí a gente consegue realmente esse crescimento interior, né? Com todo esse entendimento. Porque a religião, por exemplo, que eu participava, é essa religião da fé cega, né? Onde eu me sentia como tem aquele mito da caverna, aonde você estava ali presa, né? Eles colocam uma corrente, onde ficava passando aquelas imagens e era aquilo que as pessoas tinham na sua frente e aquilo que elas acreditavam, né? Só que quando você começa a fazer perguntas, a questionar, a achar que
precisa entender um pouco mais para poder ter realmente um entendimento das coisas, é que você começa a se incomodar. E quando você começa a se incomodar e quebrar essas correntes, é que você vai à busca do conhecimento, né? Não, eu preciso realmente entender, compreender, porque existe uma diferença entre entender e compreender, né? Eu, às vezes, entendo, mas para me compreender, eu preciso ir numa profundidade maior nas coisas. Então, eu acho que isso aconteceu comigo, né? Quando eu não conseguia simplesmente a pessoa falar, isso é os desígnios de Deus, mas como é isso, né? E aí é que eu fui realmente buscar esse eu sei, quer dizer, estou buscando esse eu sei. Então, um pouquinho assim do que eu sinto. Muito bom. Muito bem, pai. Perfeito. Eu sabia que vocês tinham alguma, né, colaboração valiosa a ser feita. Muito boa a reflexão. É o curioso, né, Beto, que essa experiência que a Cida nos narrou aqui é semelhante a de muitos, né? Inclusive, exatamente. Quem vos fala aqui, basicamente, foi isso que me direcionou à doutrina espírita também, porque aqui a gente encontra, né, as verdades, né, as explicações lógicas de tudo aquilo que a gente já sentia, mas que os outros segmentos religiosos, né, por conta de toda a sua formatação, né, a questão de dogmas, questão de tradições, era incapaz de nos explicar. E aí a doutrina, ela vem nos libertar, né, vem tirar o véu da ignorância, né, e nos dá essa informação mais precisa, mais racional, e aí a gente aprende muito, com muito mais clareza. Exatamente. Muito obrigado, tá, Cida? Você externou aí a experiência de muitos. Obrigada. Quem é que ia entrar agora? É o Gilberto ou a Bianca? Não, Gilberto? Não. Você dizem? Ana Lúcia. É só, eu tenho, assim, ao longo desse capítulo, acho que eu bato na mesma tecla, mas o que vem tão forte é que a gente, né, não, justamente como conhecimento, né, que a gente vai de pouco a pouco, né, ninguém de uma hora para outra diz eu sei determinada coisa, porque o conhecimento, como já disse o Sócrates, né, a impressão que você tem é que nada sabe. É muito grande, né? Então, essa fé robusta, ela vem construída, né, ao longo das nossas encarnações e continuará sendo construída. E é esse longo tempo mesmo que vai tornando ela mais forte. E eu estou falando isso porque, da mesma forma que todo mundo com as experiências, né, de outras religiões, sempre me parecia um dom que eu tinha ou eu não tinha. Como se a gente não pudesse, como conhecimento, buscá-la, fortificá-la, trabalhá-la, né, ao longo da vida. E a partir do Espiritismo eu aprendi isso, né? E mais do que isso também, eu não me cobro mais ter essa fé tão robusta quando eu olho para o outro, porque a gente está realmente, às vezes, em situações diferentes. Aquele tem mais, não que eu não esteja buscando, mas ainda não alcancei. Então, para entender que, como conhecimento, é de acordo com o nosso entendimento, vai de pouco a pouco. Então, a fé para ganhar essa robustez, essa força dentro da gente, é de pouco a pouco, porque o conhecimento também vem de pouco a pouco. E uma coisa que eu escutei o Arthur Valadares falar, que hoje me deixa muito tranquila, e isso me deu uma paz, é o fato de que a fé que eu estou construindo, para dizer eu sei, é uma fé eterna. Eu sou um ser eterno. Então, eu não vou construir só numa encarnação. Né? Eu vou ter... Assim, para ela ser essa robustez, ela vai levar o tempo.
E eu preciso... Muito mais, né, Beto? E eu preciso ir com essa humildade mesmo, de ir construindo pouco a pouco, sabendo, né, que a gente está iniciando, está despertando. Tem uns que estão despertando agora, tem outros que estão um pouco mais avançados, tem outros... Então, é só para isso, só para poder, porque isso me deixou muito mais tranquila. Eu parei de me cobrar muitas coisas por isso, sabendo que a gente está em construção mesmo, né? Que bom, Denise. É isso aí. Esses testemunhos, né? Porque são testemunhos, sempre nos alegram, né? Porque a gente realmente percebe as conquistas a partir de uma determinada consciência, conhecimento, né? Nós vamos abordar um pouquinho isso depois, de forma en passant, porque vocês já estão dizendo tudo. Mas eu fico tão alegre, tão feliz quando eu vejo que a criatura ela está sentindo, realmente sentindo, e com o sentindo ela vai se transformando, né? E com o se transformando ela vai abrindo realmente rompendo os limites, e quanto mais rompe limites, mais ela sabe, mais ela tem consciência, né, de que ela vai, como Sócrates dizia, né, quanto mais sabe, mais se transforma, e mais sabe que não sabe. E aí é o infinito, né? Essa coisa me emociona muito. Mas vamos lá, não é para mim falar, não. Se eu começo a falar, daqui a pouco não paro. É a nossa companheira Ana Lúcia, Beto, que vai falar. É Ana, né? Oi, Ana. Fala, querida. Só desativar aí, Ana, teu microfone. Desativa o teu microfone. Oi, desativei. Estou aprendendo. O que acontece? Eu sempre tive muita fé. Desde tenra idade, sempre a fé esteve comigo. Mas eu nunca consegui entender a fé. O conhecimento faz você sofrer menos. Quando eu tive assim, vários sofrimentos na vida, mas tive um maior de todos, e eu lembro que no auge do meu sofrimento, eu conversava com as pessoas e eu dizia assim, eu não acredito em mais nada, eu só acredito em Deus. Então, a fé nunca me abandonou, eu nunca abandonei a fé. Só que eu não tinha o conhecimento, eu não sabia trabalhar e acreditar mais nela. Então, hoje, eu estou caminhando, estou aprendendo. E esse sofrimento, a cada vez que você vai aprendendo, que você vai compartilhando, que você vai ajudando, você vai sofrendo menos. Perfeito. Então, é essa que eu queria dizer a vocês, que assim, eu sou muito grata por todo o conhecimento e por todo o aprendizado. Essa fé consciente, ela nos permite entender, né, de que aquilo que está ocorrendo faz parte de um processo da nossa necessidade de evolução, não é? De que Deus está presente ali naquele momento e nos torna gigantes. É aí que Jesus dizia, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? É provável que muitas vezes vocês tenham visto uma poeira sem saber que era um grão de mostarda, né? Direis aquela montanha, transporta-te daí. Quais são as montanhas? Não são as montanhas de granito, são as montanhas das nossas dificuldades. E quem sofre com fé sofre muito menos, porque espera. Olha aí, ela sendo a mãe da esperança, né? Não permite o desespero que leva o indivíduo à tormenta, à angústia, à insegurança, né? Não, meu Deus, estou em tuas mãos, né? A gente vê como exemplo lá Jesus na cruz.
Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha a serenidade, né? Porque ele tinha toda a plena fé, a confiança de que ele estava passando por um momento necessário não para ele, mas para a humanidade. Então, é a fé fortalecendo, impregnando a esperança, não é isso? E te possibilitando a serenidade, vamos dizer assim. Quem mais queria falar? Eu queria falar. Como o senhor havia predito. Joubert? O senhor falou aqui também, né? Joubert? O senhor está falando sempre, né, para a gente. Mas o senhor Beto. Eu, imediatamente, quando soube desse texto, né, da fé, me remeteu imediatamente à cura do servo do centurião. Isso. E aí eu não consigo, com as minhas palavras, eu queria pegar uma colinha com o Mateus aqui rapidinho. Vocês me permitem, rapidinho. Mateus 8, 5, 13. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião. Lembrando que o centurião era romano, não era cristão, não conhecia, não tinha tradição do povo hebreu, do Deus único, não tinha nada. Tá? Só para lembrar isso. Senhor, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe, Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará salvo. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens, o centurião falando. E quando digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faz isso, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Então, essa parte do Evangelho, eu me permito a não me separar, mas dissociar um pouco a palavra fé da questão da religiosidade. Porque tem muita gente que não é afeito à religião, mas tem uma fé impressionante. Até mesmo ateus. Olha, eu tenho fé que eu vou fazer tal coisa, vai lá e faz. E ele não sabe o porquê. Né? Ele não tem a esperança, talvez, ou a caridade que o consolam, que o confortam. Mas ele tem essa vontade, com V maiúsculo, que o Emmanuel tanto fala da vontade, lá no Pensamento e Vida, no livro Pensamento e Vida, e aí ele tem essa fé. Então, o centurião, se eu não me engano, o nome dele era Júlio, diz lá em Amélia Rodrigues, ele tem essa fé independente de uma religiosidade. Ele vê o Cristo e fala, tem certeza que aquele Cristo era portador de poderes, de condições de curar o servo que ele tanto amava. Então, ali ele mostrou um desprendimento, um amor, e ele foi assim de uma espiritualidade impressionante, porque ele falou, quando eu, centurião, mando os meus servos irem e virem, eu mando e eles vão. Então, ele não sei qual foi a noção espiritual que o centurião teve. Eu não sou digno que o senhor entre em minha casa. Se o senhor mandar um servo ir lá, ele vai ser curado. Quer dizer, eu não sei se era um servo, se era um apóstolo, se era um espírito. Ali ficou meio... Eu fiquei na dúvida, até hoje. Né? Um dia eu vou saber o que era de verdade que esse centurião estava falando. Então, essa passagem do Evangelho, ela vem corroborar bastante para sustentar esse estudo da fé. Obrigado. Perfeito, Roberto. Perfeito.
A gente vê ali, né, a lucidez do centurião, a crença dele naquela criatura que era Jesus, era tamanha, ele tinha certeza de que Jesus podia operar à distância, não é? Podia operar à distância e enviar ou um servo físico, né, ali, ou um espiritual. Né? Ali o entendimento é geral, não é isso? Mas ele tinha certeza absoluta de que se Jesus enviasse, não é, essa ordem, e aí ele a entendia, porque não conseguia entender ainda todo esse mecanismo, não é, da capacidade de Jesus de direcionar energias à distância, não é, e propiciar os recursos necessários ao estabelecimento. Isso ele não conseguia entender. Por isso ele usou se você mandar um servo seu, né? E Jesus aproveitou ali a pujança do fluido vital ali do centurião, entendeu? Ele foi aproveitado. Você vê que Jesus aproveitava sempre. Ele perguntava ao indivíduo: o que é que você quer? Você quer ser curado? Você confia? Ele sempre, né? E ele aproveitou ali aquela doação, aquela pujança daquela fé, aquela exteriorização de energia. Imagine aquele servo, né? Tocado por Jesus, que energia que ele estava emitindo ali, que Jesus pega e transfere, né? Fazendo lá o restabelecimento do servo, do centurião que estava doente. Né? Beto, muito interessante essa passagem. Beto, e o desprendimento do centurião, não pediu nada para ele. Ele devia ter seus problemas particulares. Ali não tinha nenhum processo de aprisionamento com crença religiosa. Entendeu? Não tinha. Ali, nós vamos ver isso no item da semana que vem. Se você quiser, inclusive, talvez você se candidate logo a ler, é uma sugestão minha, a fé humana e a divina. Anota aí, Sandro. O Jober já está se candidatando para ler. A fé humana e a divina, né? No item 12. Que aborda um pouco disso que você falou, né? Mas é isso, é muito linda essa passagem, muito legal. Beto, rapidinho, só fazer um comentário aqui, que a nossa companheira Isabela participou aqui via chat. Aí ela cita aqui uma passagem de Hebreus 11, ela diz assim... A fé vai além da esperança. Ora, certeza a fé é a certeza... Isso. Pô, tá antenado aí, né? Tá no bate-papo também, né? Muito bom. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que vemos. A fé vai além da esperança, é ter certeza de que não estamos desamparados e que existe uma movimentação espiritual ao nosso favor, não para satisfazer nossos caprichos, mas para nos elevar. Muito bem. Bom, gratidão, Isabela. Ela vai além porque ela é mãe da esperança, né? Ela é criadora da esperança. Isso aí. Essa é a realidade. Me parece que quem queria falar, não sei se era a Lucy ou a Bianca, eu acabei me perdendo aqui. A Cecília, aliás. Não? Muito bem. Alguém mais quer dar uma contribuição, minhas irmãs, meus irmãos? Lenilson estava escondidinho aí. Mas... Não, Beto, o Lenilson ele tinha justificado no início que ele está só hoje de ouvinte, que ele está fazendo um reparo hidráulico lá na casa dele. Aí ele ia participar de lá. Eu estou aqui ouvindo vocês, rapaz. Depois pode assinar o ponto dele, não tira o ponto, não.
Eu estou adorando os comentários, porque Tudo bem. Tá. nossa alma, ela vai se enchendo, né? Dessa fé, que é um negócio muito bacana, gente, porque Ele não resistiu. Não. a pessoa que vive na vida sem fé é como se faltasse alguma coisa, algum alimento para a gente poder tocar a vida para frente. Não é isso? É isso Parece aí. que a fé ela nos completa de tal forma que você se enche, né? Porque, olha só, se nós somos filhos de Deus, não abre assim em nossa alma uma confiança maior, que a gente é capaz de lidar com as situações todas que a gente vive, né? Então, assim, fé é um negócio muito muito bacana. Agora, uma coisa muito importante na fé é que a gente precisa provar que nós temos fé. E nos momentos mais graves de nossa vida é que isso acontece. Não é isso? Porque quando tudo vem, gente, é fácil dizer eu tenho fé. Mas quando um filho adoece, uma situação complicada nos envolve, nessa hora é que a gente diz para Deus, Senhor, eu confio em Ti. Aquilo que eu preciso vivenciar para mim amadurecer, eu estou aqui, Senhor. Então, nesses momentos mais graves, é que a gente efetivamente vai se postar, né? Eu acho assim, quando um filho de Deus age dessa maneira, eu imagino assim um sorriso do pai, né? Ó, meu filho, ele está aprendendo. E eu acho assim, essa troca, né, é muito importante, porque a Lucy falou sobre como que a fé representa a gratidão. As duas estão interligadas, porque quando você é grato em tudo que você vive, você diz ao Pai, Senhor, eu tenho fé, eu estou forte, Senhor, minha alma está acesa. E é isso, meu amigo. Muito bem. Denilson. Nosso técnico. Ô, Lenilson. Nosso Lenilson, técnico de hidráulica está antenado. Pela caixa. Ô, Lenilson, deixa eu fazer um gancho aí da tua fala. Obrigado, Lenilson. Que eu achei... Hein, Lenilson, eu vou fazer um gancho do que você falou aí, que eu achei muito interessante, quando você disse que Deus se alegra, né? Quando a gente manifesta, né, essa fé. E fico imaginando também a alegria dos nossos anjos guardiões, né? Do nosso protetor, do anjo protetor, porque ele olha para o lado e diz assim, olha só, meu tutelado já está aprendendo também. Então, ele deve ficar radiante de alegria, né? Legal. Foi quando você começou a ver a pequena lá juntar as letras e começar a ler. Exatamente. Exatamente. Nós somos os pequenos desses anjos. Bem, minha gente, que bom, que coisa agradável, né? Essa reflexão toda, que certamente cria campos vibratórios elevados, que são, né, que se irradiam pela psicosfera ambiente. A gente sabe disso, no nosso lar vai se enchendo, né? Cada lar nosso recebe um pouco dessas energias que estão sendo irradiadas por cada um, e isso se irradia. É o que os amigos espirituais têm pedido para a gente fazer, né? E como é bom a gente conversar sobre o Evangelho, né? Sobre o Evangelho de Jesus. É fantástico. Então, hoje nós estamos falando sobre a fé, a mãe da esperança e da caridade. Né? Fé, mãe da esperança e da caridade. E aí a gente faria uma reflexão, colocaria uma questão, como um dia a gente estudando, não sei se alguns lembram aí, acho que a Cecília lembra, né? Alexandrina, Dagmar, Indaiá, talvez lembra, e que nós colocamos uma questão e que, de repente, a gente parou para pensar, né? Amar a Deus, o que é amar a Deus? Né? A gente fala em amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, e para, né?
que era amar a Deus. E isso nos leva a pensar, porque nós temos que amar a Deus. O que é Deus? Né? O que é Deus? Amar a Deus, por exemplo, é amar a um amigo querido, como o Armando, por exemplo, a Lucia, a Cecília. Né? Esse amor natural que a gente tem a todos, esse carinho natural. Como é que é? Então, a mesma questão a gente coloca agora: o que é fé? O que é fé? Né? Da onde ela se origina? É muito importante para a gente buscar entender realmente o processo, né? Porque a gente vê, e o Gilberto tocou num assunto aí que é interessante, que é essa questão da fé religiosa, né? E que é fé. E aí se a gente fosse classificar, nós encontraríamos, né, dois tipos, poderíamos classificar naquilo que muita gente acha que é fé, porque é a crença em algo que nos disseram. Né? Essa é muita fé religiosa. Olha, o pastor, isso não é crítica não, tá, gente? É uma análise. Não, eu tenho fé nisso porque o pastor, que ele disse, e ali, ó, vocês vejam que o Saulo, ele mantinha uma fé tremenda ali em cima das leis mosaicas, sendo capaz de cometer crimes em função daquela fé. E depois ele teve o segundo momento dele, que aí foi o momento em que ele efetivamente começou a compreender o que era realmente a verdadeira fé. Então, a fé que se vai criando nas doutrinas religiosas, né? Com o formato que os homens vão dando. Olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não é isso? E vão criando os processos, os rituais, né? Vai se criando em função dos dogmas humanos que são criados e que a gente vê que vai ficando por terra. O mundo vai avançando e as verdades vão desmistificando esses processos. Daí, Kardec, né, afirmar que fé inabalável só é aquela capaz de enfrentar a razão, o conhecimento científico, face a face, em todas as épocas da humanidade. Ontem, hoje e amanhã, no infinito. Né? Kardec coloca isso assim, e ainda mais, né? A doutrina espírita é uma das afirmações da doutrina espírita, de que e a lucidez dele era tão grande, né, nesse aspecto, de que a fé ela tem que ser efetivamente dinâmica, a fé não é estática, a fé não é um processo estático. Eu acredito nisto e acabou, isso não muda. A fé é um processo dinâmico. Ela muda à medida que você muda. Né? E quanto mais você tem consciência, mais a dinamicidade, a potencialidade, a grandeza da fé, ela se alterna, ela vai mudando para mais. Né? Então, o Kardec, né, coloca que se em algum momento a ciência comprovar de que qualquer postulado da doutrina espírita está errado, se provar, que até hoje não conseguiu, só vem confirmando, abandone o postulado espírita e siga a ciência.
Isso aí é invencível, gente. Isso é fantástico. Isto é fantástico, não é? Porque a doutrina espírita nunca ficará perdida nos processos, né, estabelecidos pela ignorância humana, né? Ela vai estar sempre avançando, se ajustando, se ajustando. Só o que até agora, desde 1857 para cá, o que a ciência vem é encostando e confirmando, né? Então, meus irmãos, esse é o segundo estágio. A fé, foi quem falou aí? Foi a Denise? Não, foi a Aparecida. Você vê que eu ainda não estou caducando muito, não, hein? Já fiz 54, viu, Aparecida? Mas não estou caducando ainda. Né? A Aparecida falou aí algo semelhante, né? Que é a questão da fé, porque me disseram que normalmente é a fé religiosa. Olha, você acredita nisso, vai para casa, fica direitinho, não corta cabelo, né? Só usa roupa grande e tal, porque tem que ser assim. Mas por quê? Porque tem que ser. Acabou. Né? E aquela fé, como a Aparecida falou, porque eu sei. Aí é diferente. Né? Eu acredito porque eu sei, porque eu compreendi o sentido da vida, porque eu compreendi de que eu sou um filho de Deus. Nesse trânsito da evolução, olha como tudo muda, né? De que estou aqui mergulhado num novo estágio, que eu já tive muitos outros, são os postulados da doutrina, né? Pluralidade dos mundos habitados, a dinâmica do universo, a grandeza infinita e incompreensível de Deus, era o que levava o nosso Sócrates a dizer. Ele tinha tanta consciência e tanta fé que ele dizia: eu só sei que nada sei. Né? Que quanto mais ele avançava na consciência das coisas, mais ele sabia que ele sabia menos, porque a grandeza é infinita, gente, e é enlouquecedor. Eu gostaria de um dia que a gente fizesse um estudo caminhando por isso aí, para todos nós ficarmos louquinhos, né? Porque é fantástico, né? Então, você passa aí você retorna lá em João 32, né? Aquele momento do Evangelho eu acho fantástico. Meu chefe, a hora que quiser me calar aí, é só fazer assim, tá? Eu sou bem subordinado. Já estamos... João 32. Já estamos chegando no limite. Quer que eu pare? Você finaliza. Tá bom? Só. É só mais 40 minutos. Então, já emenda na prece, por favor. João, capítulo... aquilo ali é muito importante para a gente entender, gente. João 8:32. Quando ele fala, aquela fala fantástica, né? Em que ele diz, e que é uma frase complementar do versículo 31, quando Jesus diz: sereis meus discípulos, né? Se realmente estiveres em minhas palavras. E aí ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isto aí é fundamental para a questão da fé consciente. O conhecimento da verdade, né? A verdade, efetivamente, vai nos fazer compreender. Que verdade é essa? A nossa verdade, a verdade da vida onde nós estamos mergulhados, a verdade do universo, a verdade de Deus, não é? Todo esse mecanismo fantástico da vida que a grande maioria da humanidade não tem consciência.
E é isso que vai nos libertar dos dogmas humanos, dos dogmas crianças, dos processos fantasiosos, das religiões, inclusive, né? Vai nos libertar, nos dando consciência de qual é o verdadeiro sentido da nossa vida e qual deve ser efetivamente o nosso caminho para a gente alcançar esse objetivo, esse sentido, né? E aí você passa a compreender, ao conhecer essa verdade, que foi aquilo que a Denise estava falando, que até hoje ela chora, né? Quando ela começa a entender que nada entende, né? E porque é emocionante. E você, então, gente, vai se alimentar dessa fé que é capaz, né, que possibilita a nossa transformação. Mas a nossa transformação não porque alguém disse, olha, seja assim, mas porque eu entendi que sou um espírito em processo evolutivo e que estou aqui para evoluir. E entendo todo esse mecanismo. Hoje eu compreendo. E aí, em cada dia que eu desperto, meu Deus, hoje eu tenho que subir um degrauzinho, Senhor. Hoje eu tenho que ser melhor, ser mais paciente. Olha a fé operosa, né? Hoje eu tenho que ser melhor, porque eu sei que todos são meus irmãos, os bons e os maus. Senhor, eu hoje preciso usar da caridade. Olha a fé, mãe da caridade. Mas a fé pujante, porque eu sei. Então, porque eu sei que o amor é a nossa grande meta e de que o outro é nosso irmão, eu vou ter uma fé caridosa, né? Eu vou ter uma fé caridosa. Porque eu sei absolutamente, né, de que o nosso amanhã é um tempo em que nós seremos felizes, porque esse é o sentido da vida e é o destino de cada espírito filho de Deus. Eu sei que mesmo aqueles que estão perdidos nos turbilhões das loucuras, da infantilidade, ainda do mal, mas são criaturas que vão passar pelos processos purificadores e um dia despertarão, eu sei, e despertarão para o bem, e que eles também serão felizes, né? E porque eu sei disso, a fé é mãe da esperança. Olha só, gente, né? Por isso a fé é mãe da esperança. A fé ela é mãe da caridade. Essa fé ardorosa, ela nos possibilita mudar a psicosfera do ambiente. Quando eu oro com fervor, eu modifico a psicosfera ambiente. Eu sou capaz de amar alguém que me ofende e calunia, e todo aquele campo de energias que era me dirigido é diluído, porque eu estou mudando esse campo vibratório, porque eu estou amando a alguém que não me ama, porque eu sei que é meu irmão. Olha só, essa é a fé ardente, a fé pujante, porque eu sei que sou capaz de produzir energias elevadas, porque eu tenho fé. E aí eu transporto as montanhas. Eu entendo porque Jesus disse, vós sois deuses, e farão tudo aquilo que eu fiz e muito mais ainda. E aí eu vou aprendendo, né? A verdadeira fé ela vai te propiciando a autotransformação. Você tem consciência, então, de que você é capaz de modificar os seus limites, de transformar as suas sombras em luzes, porque você sabe. E aí é a fé, né? É a fé construindo no indivíduo um indivíduo
é fonte inesgotável de esperança e fonte inesgotável de amor e de caridade. Porque ele sabe efetivamente, né? Então, meus irmãos, eu fico pensando na fé de Jesus, quando a espiritualidade que dirige a galáxia determinou a ele a criação do sistema solar, junto com os seus pares. Vamos lá em A Caminho da Luz. A fé de Jesus movimentando as matérias, né, do Sol, criando, consolidando o bólido do planeta Terra. Ele estava usando fé, movimentando forças cósmicas. Olha o que nós somos capazes, gente. Olha o que nós somos capazes. E, às vezes, a gente ainda reclama de uma dor de cabeça, né? Com toda essa potencialidade que nos aguarda para sermos felizes. Não é isso? Então, a fé baseada no conhecimento, como o Jesus afirma lá em João 8, conhece a verdade e ela te libertará. Te libertará de quê? Do medo. Vai te libertar da ignorância, da fé cega. Ela vai te dar coragem. Não, eu estou passando por uma dificuldade, mas estou passando no meu corpo para retirar, talvez, algumas sombras da alma, porque eu já entendo esse mecanismo da reencarnação como necessário para a minha evolução. Então, essa dor, eu vim meio manco, né? E eu me alegro porque vim manco, porque eu sei que nas outras oportunidades eu vou andar direito, eu vou correr, né? Porque eu sei, e aí eu não me desespero. Aquilo é só a minha máquina que está com defeito. É só a minha máquina que está com problema, porque eu sou o espírito perfectível. Então, me dá uma força enorme para superar as minhas dores. Me dá esperança. É a fé consciente, mãe da esperança. Né? E nós nos tornamos capazes, meus irmãos, de fazer um pouquinho como Jesus fez lá, o que foi dito aí pelo Joubert, né? De orarmos uns pelos outros. E aí, quando a gente mentaliza, eu vou mentalizar o casal querido Lucy e Armando. Ninguém fica com ciúme aí não, tá, gente? Porque eu só estou dando exemplo, tá? Vou mentalizar para eles. E eu sei que vai sair de mim uma virtude. Porque eu estou sentindo. E a fé vai possibilitar, né, que as energias do amor se desloquem e vai lá e abrace aqueles amigos queridos, né? A nossa Cecília, Maria Aparecida, Denise, Alexandrina, Bianca, Ana, Dagmar, Indaiá, Evaldo, Isabelo, João, né? Araci, Letícia, Renata, Ivete, Rosângela, Silvia, Joubert, Ângela, Maria Lúcia, para ninguém ficar com ciúme, tá, gente? Então, vai atingir cada um. Olha quanta beleza, gente. Tudo é uma mistura da ciência com a verdade. O Evangelho é um tratado profundo de ciência ainda não compreendido. Não é? E aí, meus irmãos, por que a fé é a mãe da esperança e da caridade? Estou um pouco cansado, mas com fé. Né? E era isso que a gente tinha que dizer hoje, né? Além de dar um abraço carinhoso em todos, porque o meu patrão já está fazendo assim lá para mim, ó. E eu não posso perder a chance, de repente, né, dele não me dar espaço a semana que vem. Então, um beijo no coração de todos. Gratidão, Beto. Só aproveitar a oportunidade aqui de saudar a nossa companheira Ivete, que eu acredito que é a primeira vez que está participando. Como eu falei, né, não participei do estudo
na semana passada. Não sei se ela participou também, mas aí já fica aqui o nosso desejo, né, que ela tenha gostado aí do nosso estudo e que sinta-se abraçada aí pela família Jefa. Tá bom, Ivete? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Valeu. Valeu, gostei muito. Que bom. Domingo que vem eu vou estar de volta. Oh, que bom, maravilha. Obrigada. Seja muito bem-vinda. A companheira Maria Lúcia, eu também procurei aqui, que eu tenho aqui, tá, gente? Eu tenho uma relação aqui de presença, tá? Eu consultei aqui, eu não achei o nomezinho da nossa amiga Maria Lúcia Lima. Então, se for a primeira vez também, seja muito bem-vinda. Muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? Beto, devolvo para você, meu amigo, para você, por favor, direcionar a nossa prece de encerramento. Não sei se o Chiquinho hoje está lhe intuindo aí, ele avisando dos nossos irmãos aí que estejam preparados, inspirados para fazer a nossa prece, mas aí fica a teu critério aí. Antes eu vou perguntar se algum irmão, alguma irmã, né, estaria hoje inspirado para fazer a nossa prece. Eu acho que, não sei, eu estou vendo Denise com jeito de querer fazer a prece. Não sei. É isso mesmo, Denise? Estou com... Pode ser mais um aprendizado. Eu estou sentindo você assim, eu queria, né? Não é verdade ou mentira? É verdade. Então vamos fazer a nossa prece com Denise, gente. Vamos mergulhar os nossos sentidos, né? Com alegria em Deus, nosso Pai, no oceano infinito de Deus, né? E vamos orar com a nossa irmã Denise. Vamos unir os nossos corações aos corações mais altos, junto a essa espiritualidade amiga que nos assistiu, que nos deu as condições necessárias para a realização da tarefa. Em profundo agradecimento por essa grande oportunidade, por termos renovado as nossas energias, a nossa fé, para a caminhada, para mais um início de semana. Com grande gratidão, nos reportamos essa espiritualidade, rogando também para que as energias aqui produzidas sejam reverberadas a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, aqueles companheiros que não puderam estar hoje conosco, a nossa vizinhança, ao nosso país, a todos aqueles que estão sofrendo, que estão em aflição, que eles possam renovar as forças para continuar a jornada, que eles possam ser envolvidos por essas energias do bem, do amor, que saem agora dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Agradecendo a Jesus a presença bendita entre nós, nos auxiliando nos entendimentos, na renovação de sentimento e de pensamento. Rogando, Mestre querido, para que possamos ainda, ao final, ao longo da semana, ao longo do dia, mantermos conectados com o mais alto, com as leis divinas, com o desejo de melhora, com a fé que renova e com a tua presença bendita em nossas vidas. E ao nosso Pai, de infinita misericórdia, de justiça, gratidão, Pai, gratidão porque demos um passo em tua direção, compreendendo as tuas leis, com fé,
de que estamos buscando a sintonia e a harmonização com as tuas leis divinas. E em teu nome, Pai, em nome de Jesus e em nome dessa espiritualidade amiga, rogamos a permissão para encerrarmos o estudo dessa manhã, pedindo que permaneçam conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, por esse momento tão ímpar de alegria, de renovação de esperança, né? Certamente a gente está criando um vínculo, um círculo, né? Daqui a alguns anos, talvez uns 100, né? A gente vai se reunir lá em algum campo daquele, né? E vamos relembrar com muita alegria esses momentos dos primeiros passos, né? Verdade. Que Jesus nos abençoe, um beijo grande, um excelente fim de semana para vocês. Vamos passar para o nosso santo. Chegou a nossa hora, né, Beto, de escolher aí, de dar a oportunidade dos nossos irmãos, na semana que vem, participar aí do nosso estudo, através aí da leitura do item 12, a fé humana e divina, e também quem quiser trazer as primeiras explanações, primeiros entendimentos à luz aí do item, a gente agradece de coração aí essa ajuda, essa contribuição. Então, deixo aberto aqui, quem quiser, primeiramente fazer a leitura. Tem algum voluntário? Opa! Beto, você tem que me passar essa estratégia aí, você e Mônica, tem que me ensinar. A você não menciona, você é encarnado, você é desencarnado. Ah, tá. Entendi. Primeiro, encarnado. O segredo é esse, né? Ah, então tá bom. Um voluntário encarnado, né? O Joubert já tinha se candidatado para a leitura, se não me engano, não foi? Leitura ou explanação? Eu anotei aqui, mas botei um asterisco. Ainda bem que você lembrou. Tudo bem. Joubert vai ler? Eu estou disponível para qualquer função aí, ler, comentar. Oh, meu Deus! Então, meu irmão, você faz os primeiros comentários, tá? Por favor. Tá bom. E a leitura? Eu posso fazer. Letícia? Sim. Ah, que bom, Letícia. Então tá bom, meu amor. Combinado, então, meus irmãos? Leitura. Agora definimos já o roteiro da semana que vem, agora passamos para a parte dos recados. Eu tenho um recado muito especial, na verdade, uma lembrança, que é no próximo sábado, o nosso curso para tarefeiro espírita, que será ministrado pela companheira Mônica. Então, fica aqui o convite. Já estamos recebendo aí as inscrições através daquele link lá que passamos nos grupos de WhatsApp. Quem quiser também pode me mandar direto no WhatsApp também, que eu faço a inscrição. Só relembrando que este curso também é destinado, né, aos tarefeiros atuais. E pelo que a gente está vendo na relação, tem poucos tarefeiros que se inscreveram. Essa oportunidade, meus irmãos, vai ser bom para a gente bater um papo até sobre as novas atividades, né, que a gente está desenvolvendo no GEFA. Então, os tarefeiros atuais, né, a gente pede também, né, que vocês participem, tá? Vai ser muito legal, a gente já sabe aí o potencial de Mônica, de passar as informações, né? Então, vai ser uma manhã, assim, muito boa. A gente pretende iniciar às 9h e encerrar às 11h. Então, vai ser uma coisa, de certa forma, rápida, né? Mas de grande valia, assim, para a gente conduzir aí o nosso GEFA, né? A nossa Escola da Alma, a nossa oficina de trabalho, tá bom? Então, fica o convite aí próximo sábado. Pois não? Eu me inscrevi. Você tem como confirmar? Tem, sim. Tá bom, eu confirmo, sim. Eu vou fazer o seguinte: todas as inscrições que a gente já recebeu,
Eu vou mandar no privado a confirmação, tá? Para vocês ficarem tranquilos. Tá ótimo. Gratidão aí por você ter lembrado, porque eu esqueci desse detalhe, né? Muitos podem ter tentado se inscrever e estão nessa dúvida. Valeu mesmo, Silvia. Obrigado. Sim, bom, bem lembrado, muito bom. Eu também estava preocupado com isso. Eu me inscrevi, será que o meu está lá também, né? Tá bom, beleza. Podem deixar comigo, assim que acabar aqui eu vou confirmar um a um, tá bom? No mais, pedimos para que vocês fiquem atentos lá nos grupos de WhatsApp, né? Que a gente sempre posta as informações do Jefa, né? E mantendo sempre aquela harmonia maravilhosa lá, aquela alegria, desejo de compartilhar as coisas boas aí que tem. O nosso grupo, ele é, de certa forma, bem disciplinado nesse sentido, então a gente agradece aí as postagens, tá? E esse controle aí de sempre postar as coisas assim devidas, né? Com o propósito do grupo. Muito obrigado mesmo, bom domingo a todos, até mais. Bom domingo. Bom domingo, gente. Bom domingo, boa semana a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa semana. Tchau. 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 Bom domingo a todos. Ficam com Deus. Igualmente. Igualmente. Domingo. Tchau, com Deus. Até logo.